Olá, boa noite para você. Veja o que é destaque nesta segunda-feira. Tribunal de Justiça vai decidir na próxima segunda-feira a empresa vencedora da licitação para administrar a rodoviária de São Luís. A empresa que não vencer vai poder recorrer na Justiça. Audiência de conciliação na Vara de Interesses Difusos e Coletivos termina com acordo para resolver obras emergenciais do terminal rodoviário. A previsão de início da reforma é para o dia 18 deste mês. Babá é presa, suspeita de tentar envenenar irmãs gêmeas de 4 anos no bairro Araçagi, em São Luís. Foi nessa hora que a empregada falou essa primeira hipótese que eu te disse. Continuam as investigações da morte do índio Paulo Paulinho Guajajara, da terra indígena Araribóia, que fica na região de Bom Jesus das Selvas. A polícia ouviu testemunhas que relataram 2 versões diferentes para o crime. Feirantes que trabalham no mercado do bairro São Francisco rejeitam remanejamento e obras de reforma ficam atrasadas. Semana começando, vem comigo para o Jornal da Guará, que está começando agora. Eu já começo o JG de hoje contando para você sobre uma tentativa de assalto que foi registrado na tarde de hoje em uma joalheria na Rua da Paz, na esquina com a Rua Santa Rita, bem no centro da capital. O suspeito se entregou agora há pouco à polícia, que vai levar o caso ao plantão das Cajazeiras. Durante a ação criminosa, a esposa do dono do estabelecimento, identificada como Irene, foi feita refém. O suspeito exigia lá na hora a presença de um advogado e da imprensa. Uma pessoa foi atingida por um disparo de arma de fogo e levada para o Hospital Socorrão 1. Muitos tiros foram ouvidos no local e vários vídeos já circulam aí pela internet. Bom, a nossa equipe de reportagem está acompanhando o caso e a qualquer momento a gente pode trazer novidades aí sobre esse caso. Bom, agora vamos aqui mudar de assunto. Eu peço aqui uma foto no nosso telão, por favor. Tá vendo essa mulher aqui? Bom, o nome dela é Gilvani Raquel Silva de Oliveira. Essa mulher, ela é suspeita de envenenar as irmãs gêmeas que ela cuidava como babá. A Gilvani já está na penitenciária de Pedrinhas e confessou que administrou um remédio para as crianças. Gente, o remédio que ela deu para as meninas é indicado para o tratamento de crises epiléticas. Presa em flagrante por tentativa dupla de homicídio, a babá Gilvani Raquel Silva de Oliveira foi encaminhada para a Delegacia de Polícia de São José de Ribamar. O delegado que cuida do caso disse que durante o depoimento, Gilvani primeiro negou que tinha dado remédio às gêmeas de 4 anos e alegou que o mesmo tinha caído do bolso e as 2 crianças teriam ingerido por acidente. Mas depois, a babá confessou que queria fazer as crianças dormirem porque elas estavam agitadas e a babá estava estressada com essa situação. Por isso, ela ministrou uma dose desse remédio. Como as crianças não estavam querendo dormir, estavam muito alegres, pulando de um lado para o outro ali dentro do berço, ela pegou e ministrou a dose para cada uma, para elas dormirem. Porque ela não tinha intenção de matar. O remédio que as crianças ingeriram é recomendado para pacientes com transtorno psicológico e neurológico, como crises epiléticas. Dependendo do organismo de quem o consome e da quantidade, o remédio causa sonolência, sedação e relaxamento muscular extremo. O delegado conta que pela manhã os pais notaram as crianças passando muito mal. O pai pegou logo uma e levou para o hospital. Quando ele volta, ele já encontra a outra revirando os olhos. Aí foi uma agonia. Foi nessa hora que a empregada falou essa primeira hipótese que eu te disse. Aí pronto, eles não queriam mais ela. Ela foi logo socorrer as meninas e as meninas estão lá na UTI. As crianças foram internadas na UTI desse hospital particular em São Luís. O delegado conta ainda que Gilvani Raquel Silva já foi transferida para o presídio feminino. Não dá nem para confiar mais com quem deixar as crianças, né?
E seguem as investigações para apurar a morte do líder indígena Paulo Paulino Guajajara. Ele foi morto em uma emboscada na terra indígena de Araribóia, que fica na região de Bom Jesus das Selvas. Testemunhas em depoimento à polícia apresentaram duas versões para o crime. 3 dias após o assassinato do índio Paulo Paulino Guajajara, uma verdadeira força-tarefa foi montada pelas polícias federal, civil e militar. Ele teria sido morto por 5 homens que seriam madeireiros. Um homem identificado como Márcio Moreira também foi encontrado sem vida. No local do crime, um terceiro homem, que seria indígena identificado como Laércio, também foi ferido, mas sobreviveu. Ele foi socorrido e permanece protegido pelo Estado. A polícia ouviu testemunhas que relataram duas versões diferentes. A primeira dada por familiares de Márcio, que afirmam que os índios estavam se aproximando de uma moto que não pertencia a nenhum deles. Houve uma discussão com o grupo que causou a tragédia, que resultou em mortes. Já a versão dada por Laércio é que não houve nenhuma briga e que eles foram surpreendidos por tiros. Tem a versão do que foi atingido e se encontra no hospital, né? Que logo afirmou que foi surpreendido pelos disparos e não sabia, em princípio, identificar quem teria sido o autor dos disparos, né? E a versão de familiares da outra pessoa que foi vítima também, né? Não se sabe ainda, a polícia ainda está apurando, né, para saber em que circunstâncias, né? Desde o último sábado, a Polícia Federal está na terra indígena Araribóia, local onde ocorreu toda a tragédia, e trabalha sob sigilo para não prejudicar o andamento das investigações. O Ministério Público Federal vai aguardar a conclusão de todo o caso para assim tomar as medidas judiciais cabíveis. A Secretaria de Direitos Humanos também está acompanhando o caso. O governador Flávio Dino anunciou a assinatura de um decreto para auxiliar na proteção dos indígenas. O principal objetivo desse decreto é defender, proteger a vida das populações indígenas do nosso estado. E ele tem por objetivo possibilitar a articulação das forças estaduais para uma ação mais eficaz e mais eficiente em colaboração com os órgãos federais, mas não em substituição. Isso é importante, porque os territórios indígenas são territórios federais e o governo do Maranhão tem todo interesse em agir para evitar que venham a ocorrer outras mortes como a do Paulo Guajajara. Para o Conselho Indigenista Missionário, esse tipo de tragédia vem sendo anunciado há bastante tempo. Quem trabalha na defesa dos indígenas pede justiça e medidas mais consistentes. A gente cobra que o Estado faça isso, porque também os indígenas também têm nos pedido que esse crime não fique impune, né? Que seja feita a justiça, né? E acho que é possível fazer sim, porque a gente conhece, tem, né, as pessoas no entorno dos territórios indígenas que são envolvidos, né, com essa prática ilegal. Você já ouviu falar de um crime conhecido como sapatinho? Bom, isso acontece quando criminosos sequestram bancários e familiares para ter acesso aos cofres das agências. Aqui no Maranhão, no município de Poção de Pedras, a polícia conseguiu evitar esse crime que estava planejado para a madrugada e de sábado para domingo. Os envolvidos, 7 adultos e um menor, foram apresentados na Superintendência Estadual de Investigações Criminais, aqui em São Luís. Eles armavam o sequestro de familiares do gerente e do tesoureiro do Banco do Brasil do município de Poção de Pedras, a 256 quilômetros de São Luís. Os criminosos tiveram o plano desfeito com a prisão na última sexta-feira. Cleidiane Cordeiro da Silva seria a responsável por estudar a rotina do banco. A investigação da Polícia Civil iniciou no dia 7 de agosto de 2019. A operação contou com o apoio operacional da Polícia Militar e do Centro Tático Aéreo. Um dos presos de hoje, o Anderson da Silva Viana, conhecido por Dudu, sequestrou os familiares do gerente do Banco do Brasil de Buriticupu, mas por um erro lá na execução do crime, eles não conseguiram efetivar a subtração do dinheiro. Chegaram a sequestrar a família do gerente e aí abandonaram até um veículo no local e se evadiram. E desde então, a SEIC vem investigando a autoria desse crime, chegou ao Anderson
e a partir daí nós íamos monitorando o Anderson. Foram presos em Bacabal Anderson da Silva Viana, conhecido como Dudu, o que seria o cabeça da quadrilha, Ronildo Freitas Mendes, Moisés Lopes de Moraes, Cleidiane Cordeiro da Silva, Lucas Cardoso Assunção, Anderson Aguiar da Luz e um menor foi apreendido. Em Poção de Pedras, onde o crime seria efetivado, foi preso Pedro Alves de Souza Oliveira. Eles foram autuados por associação criminosa armada, porte ilegal de arma de uso restrito e corrupção de menores. A polícia investiga a participação deles em outros crimes no estado do Maranhão, Piauí e Pará. Com eles, foram apreendidos um revólver calibre 38 e um 32. Nós vamos compartilhar as informações que nós temos aqui com as polícias civis do Pará e do Piauí para ver se há participação ou tentar identificar a participação deles em outros crimes semelhantes. Todos os suspeitos já foram encaminhados para o complexo penitenciário de Pedrinhas. E a seguir, uma entrevista aqui no estúdio com o deputado estadual Fernando Pessoa. Na pauta, o projeto de lei anticorte. E hoje, segunda-feira, é a primeira sessão da semana na Assembleia Legislativa. Quem acompanhou a sessão e traz todos os detalhes para a gente é o repórter Eduardo Gomes. A sessão plenária desta segunda-feira contou com a presença do deputado federal Eduardo Braide, que decidiu visitar os parlamentares, uma visita de cortesia. O que chama a atenção é que no pequeno expediente, nenhum parlamentar utilizou a tribuna. Já no grande expediente, o Wellington do Curso voltou a falar sobre a situação dos concursados e falou também de um projeto de sua autoria que combate o suicídio e a depressão. Nós apresentamos na Assembleia Legislativa um projeto de lei do combate à depressão e ao suicídio. E esse projeto tramitou na CCJ, tramitou por muito tempo, e depois, pelo voto da inconstitucionalidade, nós tivemos a negativa para a CCJ. Pegamos o projeto e não engavetamos, não guardamos o projeto. Nós continuamos discutindo com a sociedade, com o Ministério Público, com o Judiciário, e apresentamos como anteprojeto de lei ao governo do Estado do Maranhão. E agora chega à Assembleia Legislativa, projeto de lei de autoria do Executivo, que na verdade ele é o Plano Estadual de Prevenção ao Suicídio. Ainda no grande expediente, o Wellington falou sobre a situação de prefeituras maranhenses que estão envolvidas em esquemas em relação ao Fundeb. O presidente da casa, o deputado Otelino Neto, também apoiou seu discurso e falou também dessa situação. Vamos ouvir. Isso tem que ser mesmo apurado e os envolvidos responsabilizados. Da Assembleia Legislativa do Maranhão, Eduardo Gomes, para o Jornal da Guará. Rejeitado na Assembleia Legislativa, o projeto de lei anticorte foi protocolado como indicação ao Senado para ser incluído no projeto de autoria do senador Everton Rocha e assim estender para todo o país, caso seja aprovado, a proibição do corte de energia elétrica e de água também às vésperas de feriado e fins de semana. Quem protocolou esse projeto de lei, nascido aqui na Assembleia Legislativa do Maranhão, junto ao Senado, foi o deputado Fernando Pessoa, com quem eu converso agora aqui no nosso estúdio. Deputado, boa noite. Bem-vindo. Boa noite, Bianca. Boa noite a todos que nos acompanham pela TV Guará. Boa noite a você e lhe agradecer aqui pelo convite de estar aqui com você hoje à noite. Deputado, o senhor foi o relator desse projeto de lei na Comissão de Constituição e Justiça na Assembleia. Como é que foi feita essa indicação? Já foi realizada mesmo? Foi. Bianca, tivemos o prazer de relatar esse projeto lá na Comissão de Constituição e Justiça. Esse projeto já tinha sido feito uma vez pelo deputado César Pires. Esse ano tivemos o veto do governador Flávio Dino, chegou à Assembleia, a Assembleia confirmou o veto e aí foi apresentado novamente por outro deputado estadual esse ano, PL 350 de 2019. Tendo em vista que a Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão não tem competência para legislar sobre a matéria por se tratar de matéria de energia. Então vocês falaram que é inconstitucional. É inconstitucional, nós não temos a legitimidade de tratar sobre o assunto,
Por isso a CCJ se reuniu e decidimos uma ação minha, juntamente com os demais deputados da CCJ, fazer uma indicação ao senador Everton, que já tem uma matéria tramitando lá no Congresso Nacional, que é uma matéria parecida, que é sobre a não cobrança das religações de energia e água. E aí nós decidimos pedir para o senador Everton que faça a inclusão de também o não corte de energia, não interrompimento de energia e de água nas sextas-feiras, sábados e também nas vésperas de feriados. Deputado, é o seguinte, dessa vez o projeto de lei de autoria do deputado Duarte Júnior não passou pela CCJ, que vocês consideraram inconstitucional. E por que passou da outra vez, na época do César Pires? Olha, eu não estava deputado nesse tempo e a CCJ passou na legislação passada. Só que nessa legislatura agora, que a CCJ fez o acompanhamento, viu que é inconstitucional, e aí o que nós fizemos? Demos o relato pela inconstitucionalidade, porque essa matéria, Bianca, é uma matéria de interesse de todos os deputados. Todos os deputados sabem que é um projeto bom e que realmente é o que nós queremos ao povo do Maranhão. Por isso que nós fizemos essa indicação para ir para o Senado, aonde realmente tem competência para legislar sobre a matéria, que é lá no Congresso. Bom, deputado, aqui a gente mostra todos os lados, né? Inclusive, eu mesma solicitei uma nota ao deputado Duarte Júnior para falar sobre isso, porque o projeto de lei é de autoria dele. E ele falou que destacou, inclusive, lá no plenário da Assembleia Legislativa, isso aí eu vi também pelo YouTube, pelo site da Assembleia, de que é de competência também dos deputados legislarem sobre isso, porque foi uma determinação do STF. E ele, inclusive, na nota, ele traz dizendo que nos estados de Rondônia, Pará, Santa Catarina, Pernambuco, Tocantins, Acre, Piauí e Paraíba, os deputados por lá já legislaram sobre esse projeto de lei e aceitaram. Por que aqui não é permitido? Bianca, eu acho que você tem conhecimento e sabe que a nossa Constituição é bem clara, que legislar sobre energia é de competência da União. E se nós somos deputados estaduais, nós não temos competência. E o STF ainda tem embargos de declarações sobre esse assunto, que o STF não tem esse entendimento. Um voto do Marco Aurélio, se eu não salvo engano, de um ministro, Marco Aurélio, que falou sobre isso, mas todos os outros entendimentos dos outros ministros são contrários. Então, o que nós fizemos? Nós não poderíamos correr o risco de um projeto de tanta importância aqui ser barrado pela justiça, que a própria companhia poderia entrar e aí desmoralizava a nossa Assembleia Legislativa. O que nós fizemos? Fizemos a coisa correta. Colocamos uma indicação ao senador o Everton Rocha, que tem competência para legislar sobre a matéria, pois ele é senador da República, e aí eu não tenho dúvidas que isso será aprovado e irá beneficiar não só o povo do Maranhão, mas toda a população brasileira, que todos os deputados concordam com isso, todos os deputados estaduais têm essa vontade que isso aconteça. Tanto é que a CCJ teve 6 votos contrários ao projeto e o plenário da Assembleia Legislativa confirmou a decisão da CCJ, pela maioria dos deputados entenderem que não temos competência para legislar sobre essa matéria. E agora pode ter um efeito sobre o país inteiro, né? E agora nós estamos fazendo justamente isso, querendo que essa matéria tenha o efeito para o país inteiro e beneficie principalmente aqui o povo do Maranhão, que é um povo carente e que necessita de tantas melhorias. Bom, deputado, agora vamos falar de outro assunto, aproveitar que o senhor está aqui, né? O senhor tem uma experiência na gestão pública como secretário de infraestrutura, quando lá da prefeitura de Barra do Corda? Isso. Onde o prefeito é o seu cunhado, Eric Isso, o prefeito é Eric Costa. Eric Costa. Que hoje assumiu a presidência da FAMEM interinamente. Pois é, deputado. Com essa experiência, o senhor se lançou
candidato a deputado estadual, foi vencedor, está na Assembleia Legislativa e a gente vê que as eleições municipais estão se aproximando e alguns partidos já começam a definir aí pré-candidaturas. O senhor é realmente pré-candidato à prefeitura de Tuntum, no caso, que é a sua cidade natal? Olha, Bianca, Tuntum hoje passa por um momento difícil, onde nós temos lá 4 meses de salário atrasado na gestão pública municipal, no qual passa por várias questões que nós, como deputado estadual, não concordamos e nem como morador e pessoa que mora naquela cidade. Mas todas as decisões políticas que eu tenho a tomar, eu participo de um grupo político, um grupo no qual é muito grande, um grupo no qual tem várias pessoas envolvidas e todas essas decisões estão sendo analisadas pelo nosso grupo político. Não descarta a possibilidade de enfrentar a eleição em Tuntum, até por não concordar da forma que está sendo administrado a cidade de Tuntum, pela questão dos atrasos de salários, pelos desmandos que estão tendo na cidade. Já houve alguma sinalização do partido em apoiar o seu nome? Tem vários, estamos sendo procurados por alguns partidos, hoje faço parte do partido Solidariedade, mas também temos conversas com outros partidos. Então o senhor tem interesse, no caso, até de mudar de partido, caso o seu nome não seja indicado pelo Solidariedade? Não, o Solidariedade indica meu nome tranquilamente. Nós estamos vendo a conjuntura estadual e a conjuntura aqui do nosso campo político, que é do campo do governador Flávio Dino e do campo do senador Everton Rocha. Ok, deputado, eu gostaria de agradecer a sua presença aqui. O espaço vai continuar aberto. Obrigado, Bianca. Obrigado a todos que nos acompanham aqui pela TV Guará, pelo Jornal Guará, e dizer que nós iremos continuar lutando para dar dias melhores aos maranhenses, principalmente aos maranhenses lá da nossa região, a região central do nosso estado, que ainda é carente de muitas das coisas, e aí nós iremos continuar essa luta. E não tenho dúvidas que esse projeto, que, como eu ressalto a dizer, que não é apenas uma indicação do deputado Fernando Pessoa, é uma indicação da maioria dos deputados da Assembleia Legislativa, capitaneada ali pelo nosso presidente, Otelino Neto, que tem prestado todo apoio a esse projeto. E aí nós fizemos essa indicação ao Senado, porque sabemos da legitimidade das pessoas de tratar sobre a matéria. Então, nada mais importante do que quem tem realmente a capacidade, quem realmente pode legislar sobre essa matéria, que é o senador Everton. Ok, deputado. Lá no Senado. Muito boa noite, muito obrigada. Nada. E logo depois do intervalo, o impasse que está atrasando as obras de reforma do Mercado Central, lá do bairro São Francisco. Não sai daí, continua aqui comigo no Jornal da Guará, que eu volto já. Depois de 12 anos, o Estado fez a licitação para a escolha da empresa que deve administrar a rodoviária de São Luís. Problema resolvido? Ainda não. Na Justiça ainda há motivo para audiência de conciliação. A segunda audiência foi realizada hoje para definir a situação do terminal que precisa de obras emergenciais. O impasse na reforma do terminal rodoviário da capital maranhense gera preocupação. Eu estou acreditando, eu estou confiando que hoje, pelo menos essa parte da interdição, tenha um ponto final, que se resolva hoje. A representante dos comerciantes que atuam na rodoviária de São Luís participou da segunda audiência de conciliação na Vara de Interesses Difusos e Coletivos, realizada para decidir quem vai resolver o problema da falta de manutenção no telhado, que ameaça a segurança das pessoas que frequentam o local. Com riscos, nós vimos lá que existem pelo menos 6 ou 8 peças quebradas que comprometem a estrutura e precisam de uma manutenção urgente. Foi feito um orçamento e a previsão é de que há necessidade de um investimento urgente de R$400 mil. Na última quinta-feira foi realizada uma audiência pública no terminal rodoviário de São Luís, onde foram identificados problemas no teto da estrutura. No mesmo dia, aconteceu uma audiência aqui na Vara de Interesses Difusos e Coletivos da capital, onde o governo do estado fez uma proposta entre as duas empresas que estão na disputa pela gestão do terminal.
A proposta é que as duas empresas que continuam ainda dentro do processo licitatório, que é a RMC e a Sinarte, assinem um termo de acordo no sentido de que a RMC fique responsável pelas obras emergenciais de recuperação do perímetro, num total estimado de R$400 mil. E que, enquanto essas obras são realizadas e se devolva a normalidade ao terminal rodoviário de passageiros, nós possamos aguardar a conclusão de algumas decisões judiciais, que ainda se encontram pendentes, e dessa forma podermos declarar para a sociedade de modo definitivo quem venceu a licitação referente ao terminal rodoviário de passageiros, a gestão desse terminal. Nossa proposta ela é mais vantajosa para a administração pública, ela é cerca de 50% a mais do que ofereceu o nosso concorrente. E a gente está aguardando esse desfecho judicial para que seja decretado nós vencedores, para a gente iniciar já todo o processo de modernização da rodoviária. A empresa foi a única que atendeu a todos os requisitos do edital. E a gente pretende, com essa autorização, começar logo essa reforma para melhorar realmente o terminal rodoviário de São Luís. A ação foi movida pelo Ministério Público contra a Agência de Mobilidade Urbana para fazer a licitação da empresa que cuida do terminal rodoviário de São Luís. A atual firma que administra o terminal trabalha há 12 anos sem licitação. Por isso, a Vara de Interesses Difusos e Coletivos determinou que fosse realizado o processo. A primeira parte está cumprida, que foi a realização do processo licitatório, que restaram duas empresas ainda disputando por conta de decisões judiciais. Está entre essas duas e a Justiça que vai decidir qual das duas ganhará. É isso aí, a Vara de Interesses Difusos e Coletivos, a audiência terminou em acordo. Na segunda-feira, o Tribunal de Justiça vai decidir qual é a empresa vencedora da licitação para administrar o terminal rodoviário de São Luís. A vencedora deve assinar no dia seguinte, no caso na terça-feira, o contrato com a Agência de Mobilidade Urbana, a MOB, e deve iniciar as obras emergenciais no dia 18 deste mês. A empresa que ficar de fora ainda vai poder recorrer dessa decisão na Justiça. E o mercado do bairro São Francisco está na lista do programa São Luís em Obras. Mas até agora a reforma, olha só, nem começou. É que os feirantes não aceitam remanejamento para o local que foi escolhido pela Prefeitura de São Luís. O impasse tem atrasado a reforma, que inclusive é uma reivindicação bem antiga dos trabalhadores. O mercado do São Francisco está entre os 5 mercados a serem reformados através do programa São Luís em Obras, executado pela Prefeitura. Nós temos muitas obras, especialmente nos mercados, nossos equipamentos públicos que estão sendo reformados. Isso faz parte de um cronograma que nós tínhamos, que a Secretaria tinha por determinação do prefeito Edivaldo. A reforma já era aguardada pelos feirantes. Apesar de ter alguns boxes mais estruturados, reformados com recursos próprios, o mercado precisa de melhorias em muitos pontos, como o teto, que precisa ser completamente refeito. A obra já era para ter começado, mas o impasse entre feirantes e Secretaria Municipal de Agricultura, Pesca e Abastecimento está impedindo que ela inicie. Nós não somos contra a reforma, a gente quer que tenha um engenheiro específico para que venha trabalhar aqui conosco. Como eles não querem que a gente trabalhe com a gente aqui dentro, a gente também não quer ir lá para o local inadequado onde eles querem colocar. O pedido é devido ao local destinado para os feirantes trabalharem por 8 meses, tempo estimado para a conclusão da obra, mas que, segundo o secretário, não tem como ser aceito. Não tem a mínima condição de permanecer as pessoas dentro. É humanamente impossível fazer um mercado, fazer uma obra dessa magnitude com as pessoas dentro. Traz sérios transtornos e é perigoso. Eu não tenho autorização para fazer uma coisa dessa. Esse é o local onde funcionaria o mercado de forma provisória durante o período de obras. Mas, segundo os feirantes, é inapropriado para a venda, por exemplo, de carnes, peixes ou aves. E principalmente por estar em frente a uma unidade de saúde. Por esse motivo, eles garantem que para cá eles não vêm. Não adianta nós sairmos daqui para um local que nós sabemos que não
seja apropriado aquilo que nós queremos, o quê? Trabalhar com carne, com peixe e com frango. Então é isso que nós reivindicamos, a reforma da feira, para quê? Para que nós possamos continuar no local de trabalho, mas que seja feito por etapas, para que toda essa solução seja concluída. Quem mora próximo de onde foram montadas as barracas também não concorda com o remanejamento deles para lá. Os feirantes daqui de São Francisco mereciam uma coisa melhor. O problema é que com o impasse, o risco é que a reforma não saia do papel. O recurso está garantido, assegurado, a obra foi licitada, a empresa que ganhou a licitação está pronta para iniciar a obra, só depende deles. E se eles não desocupar o prédio, lamentavelmente eu não tenho como entrar fazendo a obra lá. Nossa, gente, isso tem que resolver porque a reforma de um mercado como esse, como lá do São Francisco, que atende região vizinha ali, não é importante só para os feirantes, é importante também para os consumidores. Então é bom chegar a um acordo e resolver isso e imediatamente a reforma vai estar garantida. E a seguir, a Academia Maranhense de Ciências, Letras e Artes Militares ganha 2 novos membros. Mas fique agora com a Tábua de Marés para amanhã. Nas primeiras horas de terça-feira, tem pré-mar de 4,3 metros a partir de 1h21. Pela manhã, às 8h16, tem a primeira baixa-mar do dia com 1,8 metro. Às 14h23, tem pré-mar com 4,1 metros. E a terça-feira encerra com baixa-mar de 2 metros a partir das 20h44. O procurador de Justiça, Teodoro Pérez Neto, e o promotor de Justiça, Paulo Silvestre, são os novos membros da Academia Maranhense de Ciências, Letras e Artes Militares. Tomaram posse na Academia Maranhense de Ciências, Letras e Artes Militares, ANCLAM, o procurador de Justiça, Teodoro Pérez Neto, e o promotor de Justiça, Paulo Silvestre. A ANCLAM é uma entidade integrada por militares e intelectuais ligados por laços fraternos e propostos de estudos e pesquisas no campo da ciência, letras e artes. É um sodalício cultural que engloba policiais e bombeiros militares e algumas personalidades da sociedade civil que tenha ampla ligação com essas instituições há mais de 20 anos. E nesse contexto, como uma academia literária de ciências e de artes, ela visa exatamente promover o fortalecimento da língua pátria, produzir obras literárias técnicas para o conhecimento de toda a sociedade. Com 29 anos de carreira na Promotoria de Educação, o promotor Paulo Avelar tem vários artigos publicados na área. Ao longo desses anos, nós fizemos assim um estreitamento de relação no sentido de capacitação, de qualificação de policiais, com palestras, concurso de capacitação e etc. Além de alguns trabalhos assim, mais de ordem investigativa e tal, dentro do próprio âmbito da polícia. Então isso chegou a uma reflexão que também poderíamos contribuir, tanto como promotor de justiça, como também agora através da academia. O procurador de Justiça Teodoro Pérez tem 5 livros publicados, além de vários artigos. Um país se faz com homens e livros. E eu sempre me dediquei aos livros, à leitura, desde o primário. E até hoje eu não posso me afastar do livro em hipótese alguma. Com os novos empossados, a ANCLAM conta agora com 33 membros. Ano que vem, será divulgado um novo edital para a seleção de mais 7 integrantes. 31 de maio, cerca de 60 dias antes, é publicado um edital para que todos os interessados que cumpram os objetivos previstos no edital se candidatem. A partir das suas candidaturas, depois vem uma fase de avaliação de se cumpriram todos os pormenores previstos no edital. Cumprida essa parte, vai para a Assembleia Geral homologar os nomes dos vencedores.
E o JG fica por aqui, mas logo em seguida tem os analistas Natanael Júnior e Geraldo Inhense. Uma ótima semana para todos nós. Eu agradeço a tua companhia, mas eu te espero aqui amanhã de novo, a partir das 6h30 da noite.